Boa noite a todos, a todas. Olá, cursistas. Olá, concurseiros. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto, mais uma aula do preparatório para concurso público, raciocínio lógico matemático, com o professor Gilberto Teixeira, mestre em matemática. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos e todas. Professor Gilberto, fique à vontade para iniciar seu trabalho. Muito boa noite a todos os concurseiros de Barra do Corda e região. Eu me chamo Gilberto Teixeira, sou professor de matemática no Instituto Federal do Maranhão, campus Barra do Corda. Então, pessoal, como de costume, tá, em minhas aulas, eu gostaria de registrar inicialmente algumas orientações de como estudar para concursos. Tenha objetivos claros, mantenha hábitos de estudo, tenha um local adequado, isso é importante, busque por conteúdos complementares e, principalmente, que é o meu foco de trabalho aqui, a minha metodologia, resolva provas anteriores, tá, pessoal? Bom, quem já acompanha toda a nossa sistemática de trabalho, sabe que questão número 1 é uma questão de cargo de nível fundamental. Questão número 2, questão da banca legatus, cargo de nível médio. Questão número 3 é uma questão de cargo de nível superior, seguindo sempre essa ordenação, tá, pessoal? Então, vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: de acordo com a tabela abaixo, quais os valores respectivos das variáveis x, y, z e w? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para resolver esse problema, nós precisamos lembrar uma escala, conhecida como escala das medidas de comprimento. Beleza? Bom, essa escala, já adiantei aí para a gente, ela é dada com a seguinte ordenação. Nós temos quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos relembrar o seguinte detalhe. Qualquer transformação nessa escala obedece o seguinte critério. Quando essa transformação é feita no sentido para a direita, né, de quilômetro para hectômetro, ou de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, no sentido da direita, tá, pessoal? Qual é a regrinha de transformação? Cada casa dessa daí, meu povo, compreende a uma multiplicação por 10. Se eu quiser transformar uma medida que está em quilômetros para hectômetro, eu preciso multiplicar por 10. Isso foi um exemplo. Desejo transformar uma medida que está em quilômetro para metros. De quilômetro para metro, nós vamos andar quantas casas, pessoal? Uma casa hectômetro, 2 casas decâmetro e 1 casa para metro, ou seja, 3 casas, não é isso? 3 casas. Cada casa corresponde a uma multiplicação por 10. Nesse último exemplo, é equivalente a multiplicarmos por 1000. E no sentido contrário, Gilberto, como funciona? Então, pessoal, caso a transformação seja na esquerda, ou seja, de milímetro para centímetro, ou de centímetro para decímetro, de decímetro para metros, e assim por diante. Cada casa para a esquerda, cada casa que eu for percorrer nessa transformação, eu devo dividir por 10. Gilberto, não ficou claro esse detalhe. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quadro e vamos resolver esse probleminha aí, tá, pessoal? Vamos aqui para o quadro e vamos resolver esse probleminha aí. Então, olha só, um segundinho.
Estamos aí com um problema. O que eu desejo? Primeira transformação a ser realizada. Eu tenho 1 centímetro e eu desejo realizar, né, uma transformação para uma medida equivalente, só que essa medida ela deve estar em milímetro. E é essa informação aqui, pessoal, que a questão deseja saber, né? Qual é o valor correspondente, tá bom? Então, para isso, eu vou precisar daquela tabelinha, daquela escala de transformação. Vou repetir ela aqui, ó. Quilômetros, tá? Aí nós temos hectômetro, aí depois vem o decâmetro, tá? Metro, aí nós temos o decímetro, beleza? Decímetro, o centímetro e, por último, nós temos o milímetro. Então, vamos analisar caso a caso. O primeiro caso de transformação que eu tenho a ser realizada é uma medida que está aqui, ó. Está em centímetro, perceba. Eu tenho uma medida que está em centímetros e eu quero transformar ela para milímetro, tá? Então, eu vou percorrer, aqui nesse caso, uma casa para a direita. Lembram do que eu acabei de explicar? Uma casa para a direita corresponde a realizar aqui, qual cálculo, pessoal? Tá? Multiplicar por 10. Então, o que nós temos aí, ó, seria 1 vezes 10 corresponde ao quê, pessoal? Corresponde a 10 milímetros. Essa era bem tranquila. Nós vamos ter que fazer isso com todas, tá? Todas as unidades. Recapitulando, 1 centímetro corresponde em milímetros 10 unidades, beleza? Bom, vamos agora para a segunda transformação. Aí qual seria a minha segunda transformação aqui? Eu quero agora transformar 25 metros, tá, para centímetros. Perceba, eu estou em metros e eu quero verificar qual é a medida equivalente, tá? Ou seja, qual é o valor desse y, só que em centímetros. Aí, bora lá fazer essa transformação. Estou em metros, tá aqui, ó. Estou em metros e eu ou pretendo, né, transformar para centímetros, beleza? Quantas casas eu percorri aí, pessoal, nesse sentido da direita? Foi uma casa para o decímetro, corresponde a uma multiplicação por 10, e mais uma casa para centímetros, o que corresponde a mais uma multiplicação por 10, ok? Então, como ficaria esse cálculo? Quer dizer que 25 metros, para transformar em centímetros, nós vamos multiplicar por 10 duas vezes, tá? Que corresponde a multiplicar por 100, viu, pessoal? Mesma coisa, tá bom? Multiplicar por 10 não tem cálculo. Nesse caso aqui, basta acrescentar os zeros, né? Como eu tenho 2 zeros, então eu vou acrescentar esses 2 zeros ao 25. Então, eu vou obter aqui, ó, 2.500, não é isso? 2.500 o quê? 2.500 centímetros. Eu acabei de descobrir quem é esse Y aqui, ó. Quer dizer, Gilberto, que 25 metros é a mesma coisa que 2.500 centímetros? Perfeito. É isso mesmo, viu, pessoal? Então, seguindo essa lógica, vamos para a próxima transformação. Qual é a próxima transformação? Eu estou em centímetros, certo? E eu quero descobrir qual é a medida equivalente, só que agora em quilômetros. Então, bora fazer isso com calma. Dá uma olhadinha lá. Eu estou em centímetros. Vou destacar aqui, ó. Eu estou em centímetros, tá? E eu quero transformar para quem? Para quilômetro. Só que para chegar em quilômetro, vamos verificar quantas casas eu devo percorrer, né? Quantas casas eu devo percorrer. Eu fiz logo aqui uma setinha completa, tá? Mas eu vou realizar essa contagem casa a casa. Bora lá, acompanha aí comigo. Tá em centímetros. Então, você vai voltar 1, 2, fazer o seguinte aqui, ó. Você vai voltar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai voltar 5 casas.
beleza? Voltar, lembrem bem, foi explicado lá no início da questão. Cada casa corresponde a uma divisão por 10. Então, partindo dessa ideia, como ficaria o nosso cálculo aqui, pessoal? Então, eu tenho 2, né? 2 centímetros, e eu vou dividir esse cara por 10, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você vai dividir por 10, isso 5 vezes, beleza? O que corresponde, tá, a dividir por 100 mil. É a mesma coisa, eu poderia fazer isso logo direto, viu, pessoal? Ao invés de ficar fazendo isso aqui, ó, dividir por 10, ok? Poderia fazer logo direto, ok? 1, 2, 3, 4, 5, tá aí, tá? Então, vou ter que dividir por 10, né? E realizar esse processo, essa divisão, 5 vezes. Pessoal, dividir por 10 não tem cálculo. Basta voltar a vírgula uma casa. Como eu vou dividir por 10 5 vezes, então, compreende-se que eu devo retornar a vírgula 5 casas. Vamos dar uma olhadinha, porque esse aqui tem esse detalhe, tá? Então, vou colocar esse 2 bem aqui, inclusive um pouquinho afastado, porque eu vou precisar desse espaço. Gilberto, mas onde está a vírgula nesse número? Pessoal, quando a vírgula não aparece, tá? Fica subentendido que ela está logo após, ok? Esse algarismo aí, belezinha? Então, o que eu vou fazer agora? Preste bem atenção. Eu vou voltar essa vírgula que está aqui, ó, 5 casas, ok? Me ajuda. 1, aí 2, 3, 4, 5. Aqui onde eu parei é onde eu vou colocar a vírgula. Aqui onde eu parei é uma vírgula, tá? E o restante, você vai completar isso aí com zeros. Então, aqui fica aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Aí tem mais um 0 aqui, ó. Então, que foi que eu acabei de descobrir, vou até colocar mais organizadinho aqui embaixo, que 2 centímetros correspondem a 0,00002 quilômetros, tá? 2 centímetros correspondem a isso aqui em quilômetros. Então, acabei de descobrir quem é o meu Z. Falta agora só descobrir quem é esse W, né, pessoal? Falta descobrir quem é esse W. O processo é análogo. Você está em decímetros, ok? E aí você deve, tá, realizar a transformação para metros. Então, vamos analisar como ficaria, certo? Nesse caso aí, beleza? Só um segundinho. Bora lá. Então, estou em decímetro. Vou circular aqui, ó. Estou em decímetro, tá? Estou em decímetro e eu quero transformar essa unidade de comprimento para metro. Opa, só é uma casa que eu tenho que voltar, né? Como é só uma casa, pessoal, então basta dividir por 10. Então, eu tenho aqui 11. Para descobrir a medida equivalente, basta realizar uma divisão por 10. Então, vai ficar 11 dividido por 10. Isso não tem cálculo, tá? Dividir por 10 é só voltar a vírgula uma casa, perfeito? Basta voltar a vírgula uma casa. Voltando a vírgula uma casa, nós vamos ter 1,1, no caso, metros, ok? 1,1 metros. Então, vamos recapitular aqui, olha só, rapidola, para finalizar a questão. 10 milímetros é o X, que ele está pedindo lá na questão. 2.500 centímetros é o Y, beleza? 0,00002 é o Z, tá? É o Z. E 1,1 metros é o W. Vamos ver se a gente consegue memorizar essas informações para poder verificar qual é a alternativa correta. Então, bora lá. Vamos dar uma olhadinha lá qual é a alternativa correta. Só um segundinho.
tá? De novo, 10, 2.500, 0,00002, tá? E 1,1. Vamos lá verificar qual seria a alternativa correta. Então, a alternativa correta aí, pessoal, seria qual? Eu já marquei aí, né? Sem querer, tá? Já acabei deixando marcado. A alternativa correta, letra E, né? Conforme foi colocado lá, ó. Primeira transformação, nós encontramos 10. Na segunda transformação, 2.500. Na terceira transformação, 0,00002. E na última transformação, 1,1. Problema de nível fundamental, tá? Conteúdo trabalhado aqui são unidades de comprimento, né? E a sua escala, tá bom, pessoal? Antes da gente avançar para a próxima questão, eu gostaria de registrar aqui um raciocínio lógico, tá bom, pessoal? Antes de registrar esse raciocínio, isso não é uma regra geral não, tá, pessoal? Vamos supor que eu não saiba resolver essa questão. Então, o que eu vou analisar aqui, ó? Na primeira informação, qual foi o dado que apareceu com maior frequência? Aqui nessa primeira informação, pessoal. Se você observar com calma, olha quem apareceu com maior frequência, ó. Foi o 10, né? O 10 aparece aqui em 3 alternativas. Então, eu já deixo isso aqui registrado. Repito, isso aqui é um raciocínio lógico, tá? Que funciona em muitos casos, mas não vamos utilizar esse argumento ou esse instrumento para resolverem as questões, tá bom? Aqui na segunda informação, ó, vamos ver quem apareceu com maior frequência. Dá uma olhadinha aí e me diz qual informação apareceu com maior frequência. Se você analisar com calma, olha quem apareceu com maior frequência, ó. Foi o 2.500, né? Pois o 2.500 apareceu aí 3 vezes. Então, a minha resposta ela vai iniciar com 10, com 2.500, beleza? Bora para a próxima, dá uma olhadinha nesse macete que é interessante. Observa agora quem apareceu com maior frequência. Se você analisar com calma, olha aí, ó. Quem apareceu com maior frequência foi esse danadinho aqui também, ó. Tá? 0, aí nós temos 4 zeros e o número 2, ok? E o número 2, beleza? Então, observa que esse aqui também apareceu com maior frequência. Eu vou registrar ele aqui, ó. 0,00002. Ok? Bora ver quem apareceu agora na última informação com maior frequência. Olha aí quem apareceu na última informação com maior frequência. Isso é um raciocínio lógico que funciona em muitos casos, viu, pessoal? Não necessariamente em matemática, tá bom? Então, quem apareceu com maior frequência foi o 1,1. Então, agora bastaria eu procurar qual alternativa que tem essa sequência, né? E a alternativa que tem essa sequência é a letra E, como nós já sabemos, ok? Espero que tenha ficado claro. Resolvi o problema de duas maneiras, tá? Pelo modo formal, que é como a gente deseja que você resolva, e utilizando aí um raciocínio lógico. Ok, pessoal? Questão número 2. Vamos lá. Questão número 2 é uma questão de cargo de nível médio, certo? Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio retângulo abaixo são, respectivamente, aí ele traz aí as alternativas, tá bom? No enunciado dessa questão, eu gostaria, antes da gente iniciar, de fato, a resolução, eu gostaria de atentar para um detalhe. Olha, eu coloquei aqui a palavrinha retângulo, né? Inclusive eu procurei destacar ela aqui, eu coloquei essa palavrinha em vermelho, porque no enunciado do problema, no enunciado original da questão, está faltando essa informação. Isso fui eu que acrescentei nesse enunciado, tá? Gilberto, isso faz diferença? Sim, nessa questão, essa informação ela faz toda a diferença, tá? Inclusive, essa questão, ela foi uma questão passível de recurso, cabendo aí, inclusive,
a anulação dessa questão. Vou explicar agora. Existem, pessoal, 3 tipos, tá? Existem 3 tipos de trapézios. Nós temos o trapézio isósceles, nós temos o trapézio escaleno e nós temos o trapézio retângulo, beleza? Somente nesse último, somente no trapézio retângulo, eu posso afirmar, aí eu vou dar uma arriscadazinha aqui no desenho, ó, eu posso afirmar que essa medida aqui, ó, isso só acontece no trapézio retângulo. Somente nesse trapézio eu posso afirmar que essa medida representa a altura. Então, como faltou essa informação na questão, eu não posso garantir, mesmo que a imagem esteja sugerindo isso, mesmo que a figura esteja sugerindo isso, eu não posso garantir que esse 8 centímetros representa a altura. Então, nessa questão, tá, ficou faltando aí essa palavrinha. Afirmar que o trapézio era um trapézio retângulo. Dito isso, vamos lá para o quadro resolver o problema, tá bom? Vamos lá para o quadro resolver o problema. Então, olha só. Peço licença agora, tá? Para apagar esse registro e colocar aqui para a gente os dados da questão número 2. Perfeito? Bora lá, já deixei aqui separadinho. Então, tá aí, ó. Os dados que a gente vai precisar para resolver a questão 2, ok? O que a questão está solicitando? São 2 coisinhas, beleza, pessoal? A questão está solicitando a área e o perímetro, tá? Lembrando que essas informações devem aparecer lá nas alternativas, respectivamente, ou seja, nessa ordem, beleza? Pessoal, a questão aqui é como calcular a área de um trapézio. Então, vamos relembrar aí a fórmula matemática, tá? A área de um trapézio, meu povo, é dada pela seguinte expressão. Você vai somar a base maior com a base menor, ok? E multiplicar tudo isso aqui, ó, pela altura. Além disso, finaliza dividindo esse produto por 2, tá? Isso corresponde à área de um trapézio. Anote aí, caso você tenha esquecido desse detalhe, beleza? Professor, e o perímetro? Como é que a gente faz para calcular o perímetro? Gente, o perímetro, ele representa, tá? Independentemente da figura, o perímetro, ele é sempre, ok? Deixa eu registrar essa informação aqui. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, ok? Soma, vou colocar aqui abreviado, viu, pessoal? Soma das medidas, tá? De todos os lados. Estou colocando aqui abreviado, espero que fique claro isso. Soma dos lados. Quando eu coloco aqui soma dos lados, estou cometendo uma pequena gafe na matemática, tá? Porque o ideal aqui seria soma das medidas de todos os lados. Mas aí, para a gente ganhar esse tempinho, vou deixar registrado apenas dessa forma. Ok. Vamos iniciar pelo cálculo da área, tá? Pois todas as informações já estão na figura. Por exemplo, base maior. Quem seria a base maior? A base maior é esse rapaz aqui, ó. Esse 18 é o que nós chamamos de Bzão, tá? Ou base maior. Base menor seria quem? Ora, mas a base menor seria esse 12 aqui, tá? Esse 12 está representando o que nós chamamos de Bzinho. Altura. A altura, como eu já expliquei, né? Enfatizei lá no enunciadozinho da questão, como o trapézio é retângulo, eu posso afirmar que esse 8 é a altura. Agora é só substituir, pessoal. Então, bora realizar essa substituição. A área, tá? É igual. Aí, como vai ficar aqui o nosso cálculo? Base maior, 18. Então, base maior, 18. Mais, aí, base menor.
base menor é 12, ok? Aí tudo isso aqui, ó, então eu preciso desse parênteses, tudo isso eu vou multiplicar pela altura. Qual é o valor da altura? A altura é igual a 8, né? Não esqueça que você deve dividir todo esse cálculo por 2, ok? Então, bora continuar essa continha aqui do ladinho. 18 mais 12 é igual a 30, não é isso? É igual a 30, beleza? Vezes 8, aí dividido por 2. Dividido por 2. Aqui fica agora ao teu critério. Tu tem aqui algumas opções. Eu vou listar quais são as opções. Tu pode multiplicar o 30 por 8 e do resultado dividir por 2, tá? Tu pode, outra opção de cálculo, isso é optativo, tu pode simplificar esse 30 com esse 2 e o resultado multiplicar por 8, certo? Ou tu pode simplificar esse 8 com o 2 e o resultado multiplicar por 30. Você tem essas três opções de cálculo, pessoal. Eu, particularmente, eu vou escolher essa última. Eu acho ela mais simples, tá? Eu vou simplificar logo, olha, esse 8 com esse 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora é só multiplicar. 4 vezes 30, tá? No caso, eu vou multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12, e aí basta acrescentar, né, um 0, ok? Como a unidade está em centímetros, então a primeira resposta aqui é 120 centímetros quadrados. Essa resposta aí compreende o quê? Compreende a área dessa figura. Beleza, pessoal? Normalmente, em alguns problemas desse contexto aqui, desse tipo, apenas com uma informação você já consegue matar a alternativa correta, tá? Então, vamos verificar se apenas com essa informação já dá para a gente analisar qual é a alternativa correta. Aí, nesse sentido, eu vou voltar rapidinho aqui no slide, tá bom? Eu encontrei que a área, tá, é 120. Vamos voltar lá no slide rapidola, tá? Então, vamos voltar aqui no slide. Voltou e apareceu isso para vocês? Não? Só um segundinho. Pronto. Então tá aí, ó. Vamos ver se só com essa informação eu já consigo marcar a alternativa correta. Não dá, né, pessoal? Eu não consigo, tá? Por quê? Porque eu tenho aí letra B e letra C com as informações que nós acabamos de encontrar, tá? Eu não consigo marcar a alternativa correta, mas eu já consigo eliminar, né? No caso, a resposta não pode ser a letra A, né? Não pode ser a letra D e também não pode ser a letra E. Nossa resposta ou é a B ou é a C, ok? Bom, então o que está faltando calcularmos, né? Está faltando a gente calcular o perímetro. O que seria o perímetro? O perímetro corresponde à soma de todos os lados, ok? Nós temos aqui, ó, que esse lado mede 12, aí aqui mede 8, que corresponde à altura, tá? A base maior mede 18, mas está faltando uma medida, né, pessoal? Observem que eu não tenho a medida desse lado aqui, que está em diagonal. Então, eu preciso descobrir, tá, essa medida. E aí que mora aí mais um detalhe nesse problema, ok? Então, bora lá. Bom, espero que fique claro agora o que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Vou iniciar da seguinte forma. Como esse segmento aqui, pessoal, ó, representa a altura, esse segmento que eu estou traçando aqui, ó, vocês vão ver agora. Deu para ver aí que ficou em vermelho esse detalhe? Deixa eu tentar melhorar um pouquinho mais aqui.
Como esse segmento representa a altura, acho que agora vai ficar legal a visualização para vocês. Significa dizer, pessoal, que, por definição, que esse segmento ele forma 90 graus aqui, ó, com a base, tá? Por definição de altura, eu posso afirmar que esse segmento forma 90 graus. Tá, Gilberto, em que isso vai me auxiliar, vai me ajudar? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, como no trapézio as bases são paralelas, significa dizer que ao traçar essa altura aqui, pessoal, ó, esse segmento, tá? Ele vai ter a mesma medida desse aqui, ó, porque ele representa também uma altura. O que eu estou te dizendo aqui é o seguinte, se essa medida é 8 centímetros, então eu também posso afirmar que essa que eu acabei de construir aqui vale 8, tá bom, pessoal? Vale 8, no caso 8 centímetros. E ainda, tá? E ainda posso afirmar que forma também 90 graus. Belezinha? Aí o que nós temos aí? Que figura formou, pessoal? Quando eu realizei essa nova construção, observem aí que eu formei uma figura. Eu quero que vocês me digam aí que figura é essa que foi formada, tá? Estou tentando melhorar aqui o traço. Tá dando para perceber aí, pessoal? Espero que sim. Qual foi a figura formada aqui, pessoal? Nós temos um triângulo, né? Estou me referindo a essa figura aqui, viu, meu povo? Ó, tá? Que figura é essa? Nós temos um triângulo. Inclusive, é um triângulo, não é um triângulo qualquer não, viu? Ele é um triângulo retângulo, beleza? Não é um triângulo qualquer. Esse rapaz aí, ele é um triângulo retângulo. Gilberto, em que isso me ajuda na resolução dessa questão? Aí, olha só, pessoal. Coisa que eu quero que vocês coloquem na mente. Todo problema de geometria que aparecer um triângulo retângulo, pense primeiramente no teorema de Pitágoras, tá? O que garante o teorema de Pitágoras, pessoal? Alguém lembra o que garante esse teorema? O que garante o teorema de Pitágoras, pessoal? Bom, vou escrever aqui, ó. Teorema. Essa questão é muito boa, viu? Teorema, né, de Pitágoras. O que garante esse teorema, meu povo? Deu o pessoal concurseiro aí. Tá com a matemática afiada. Olha, o teorema de Pitágoras, ele garante o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, vou até registrar isso aqui dessa forma. Olha o que garante o teorema de Pitágoras. Ele garante que o quadrado da hipotenusa é igual, tá, à soma dos quadrados, dos catetos. Professor, me desculpe, mas agora o senhor falou inglês aí para mim, tá? Que seria esse negócio aí de hipotenusa, cateto? Me recorde aí, por favor, porque eu não lembro. Vou ser bem sincero com o senhor. Então, é bem simples, pessoal. Olha só. Vou tentar registrar essas informações agora, tá? Aqui no triângulo. Nós chamamos de hipotenusa o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado que for oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. E os lados que são adjacentes ao ângulo de 90, tá? Informalmente falando, os lados que estão colados no ângulo de 90, nós chamamos de catetos. Então, aqui seria, por exemplo, o B e o C. Não necessariamente nessa ordem, poderia ser o contrário aqui, tá, pessoal? Essa ordem não é importante, ok? Então, eu vou substituir essas informações aqui, já que eu quero encontrar o valor desse A, beleza? Só que nós temos um detalhe aí. Nós temos a medida do B, né? Nós temos a medida do B, que é 8. A medida do A é o que nós queremos encontrar. E a medida do C, professor? Como é que eu faço para encontrar essa medida? Aqui você tem que usar um raciocínio lógico bem simples, tá, pessoal?
Olha só, se esse segmento, tentar destacar isso aí, viu, pessoal? Dá uma olhadinha, acompanha. A questão aqui é um pouco delicada. Se esse segmento, né? Vou tentar melhorar isso aqui. Se esse segmento aqui de cima, que é o que nós chamamos de base menor, é 12, significa dizer que esse pedaço que eu vou tentar destacar agora aqui, ó, só esse pedacinho aqui, ó, também é 12, pessoal, né? Observa que aqui está formando um retângulo, ó, beleza? E no retângulo, os lados opostos, né, são congruentes. Nós temos que aqui é 8, então aqui também é 8. Se essa base menor é 12, então aqui embaixo é 12. Só que o todo, prestem bem atenção, eu vou tentar registrar isso agora. Só que o todo não é 18, pessoal. Então, como é que eu faço para encontrar o C? Tá? Se o todo é 18 e esse pedacinho aqui é 12, basta efetuar uma subtração. Tá? 18 menos 12. 18 menos 12 é igual a 6. Então, eu já sei quanto é que vale esse C. Bora realizar a substituição agora. O A, que é a hipotenusa, tu não sabe quanto ele vale. É o que tu está querendo descobrir. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual... Aí, B ao quadrado, no caso, B eu estou chamando de 8, né? Então, ficaria 8 ao quadrado, mais... Aí, quem está sendo o meu C, espero que vocês tenham compreendido que o C é 6, tá? Pessoal, o C é só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o que eu estou chamando de C, que vale 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado, ok? Então, bora lá realizar essa continha. Aqui, continuando. A ao quadrado, vamos calcular essas potências. 8 ao quadrado. Um erro muito comum aqui nesse cálculo, ocorre bastante, tá? O aluno, quando vai efetuar essa continha aqui, ó, 8 ao quadrado, aí ele faz assim, ó, 8 vezes 2. Perdão. Ele faz 8 vezes 2, né? Que dá 16. Cuidado, pessoal. Não é isso, não. Todo número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo, beleza? Então, 8 ao quadrado, na verdade, é 8 vezes 8, que dá 64. Muito cuidado, porque esse erro é bastante comum. Então, 6 ao quadrado vai ser 6 vezes 6, né? Que dá 36. Essa soma dá 100, viu, pessoal? Não é isso? Então, essa soma aqui, ó, ela vai dar igual a 100, beleza? Então, o que nós temos aqui? Que o A ao quadrado é igual a 100. Mas eu não quero o A ao quadrado. Eu quero a medida do A, né? Para encontrar essa medida, basta pegar essa potência, né, esse expoente, melhor, e passar lá para o segundo membro, tá? Qual é a operação inversa da potenciação, pessoal? Está na forma de potência, vai passar em que forma, hein, meu povo? Se está na forma de potência, passa na forma de raiz, ok? Aqui ainda teria um detalhe, né? Teria um detalhe, aqui ficaria assim, ó. A é igual, questão muito boa, hein? A é igual, qual é o detalhe? Toda vez que esse expoente for par, ele vai admitir duas respostas, uma positiva e uma negativa, tá bom? Então, aqui ficaria assim, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 100. O professor não ia lembrar desse detalhe, desse mais ou menos aí. Nessa questão não teria problema, tá, pessoal? Porque como você está calculando um segmento, um tamanho, uma medida que corresponde a uma distância, a resposta é sempre positiva, tá? Então, se você esquecesse esse detalhe, não teria problema, perfeito? Quanto é a raiz quadrada de 100, hein, meu povo? A raiz quadrada de 100 é 10, tá? Então, com isso, nós encontramos aí o valor do A, tá? Fiz essa seta aqui em cima pensando que não tinha espaço, mas nós temos. Perdão aí. O A é igual a 10. Então, acabei de encontrar quanto é que mede esse rapaz aqui. Ele mede 10, né? Bora registrar essa informação lá. Vou registrar ela agora aqui, ó. Essa medida
vale 10 centímetros. Agora eu consigo, com base nisso, calcular o perímetro. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, quem é o nosso perímetro? Ok, pessoal? Quem é o nosso perímetro? Perímetro não é a soma de todos os lados, tá? Então, o perímetro vai ser igual a quem? Vou começar aqui pelo 18, a ordem tanto faz, viu, pessoal? 18 mais 10, aí mais 12, não é isso? Mais, tá? Vai caber, vai. Mais 8. Mais 8. Quanto é que dá essa soma, tá? Aí essa soma é tranquila, ó. Porque eu vou fazer aqui uma associação, ó. Vou somar primeiro isso aqui, ó. 18 com 12 é 30, com 10 é 40, né? E com 8, 48. Perfeito? Então eu concluo aí que o perímetro é igual a 48 centímetros. Recapitulando a resposta, qual é o valor da área? 120. E o perímetro? 48. Vamos verificar então lá nas alternativas como ficaria. Bom, nós estávamos em dúvida apenas em duas alternativas, né? Letra B ou letra C, tá? E a resposta aí seria letra C, beleza? Professor, daria para matar essa resposta, tá? Sem ter realizado todo esse cálculo, né? Estou vendo aí um comentário, misericórdia, que Deus me ajude. Mais uma vez aqui, pessoal, daria para tu encontrar esse resultado sem realizar todo esse cálculo, partindo do princípio lógico, tá? Como assim, professor? Ora, falta a medida desse lado aqui, né, pessoal? Falta a medida desse lado aqui, que a gente encontrou que é 10. Mas vamos supor, tá, que eu não saiba encontrar essa medida. Eu vou analisar, então, dessas duas alternativas. Como assim? Bora realizar essa soma aqui, ó. Esses três lados que foram fornecidos aqui no enunciado do problema, tá? Lembre-se, tá faltando somar esse aqui, ok? Tá faltando somar esse aqui, beleza? 12 mais 18 é 30, mais 8 é 38. Então, se você somar só essas três medidas que ele deu aí na questão, daria 38, tá? Mas aí, como está faltando ainda somar esse outro lado, a resposta, eu concluo que a resposta não pode ser a letra B, porque a resposta vai ser um número maior que 38, ok? No caso, a gente sabe, inclusive, que número seria esse, né? Seria 48. Espero que tenha ficado claro, viu, pessoal? Questãozinha delicada, né? Vamos para a próxima questão. Obrigado, Edivânia, tá? Ok, vamos lá. Questão número 3. Cargo de nível superior. Essa é interessante também, viu, meu povo? Questão diz o seguinte: retirando-se sucessivamente, né, e sem reposição, duas bolas de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 bolas pretas, qual é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? Aqui tem gente que no enunciado já está perdido, né? Professor, aí no enunciado eu já não entendi quase nada. Essa aqui, certamente, eu não resolveria. Calma, calma, que não é tão complicado assim, ok? Eu garanto isso. O início de tudo nesse problema é você lembrar como se calcula uma probabilidade, tá? O início de tudo nessa questão é você lembrar como calcula-se probabilidade, ok? Aí eu adiantei a fórmula aí pra gente, tá, pessoal? Olha, a probabilidade de um evento é igual a uma divisão entre quem? Número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ótimo, professor. Agora eu sei a fórmula, mas eu não entendi o que é um evento
e o que é o espaço amostral. Pessoal, aqui eu costumo explicar da seguinte forma. Vamos lá para o quadro, ok? Eu vou explicar isso aqui lá, belezinha? Peço para vocês, né, a autorização ou uma licença para poder apagar esse registro aqui, dessa questão maravilhosa, né? Dessa questão bacaninha, e colocar aqui para gente o enunciado ou as informações aí da questão número 3. Ok? Então tá aí, questão número 3 no ponto, tá? Vamos lá para a fórmula, ok? Eu peço que vocês memorizem essa fórmula da seguinte maneira. O que ele chama aqui de espaço amostral, tá? O que ele chama de espaço amostral, eu quero que você compreenda, isso aqui é uma linguagem informal, viu, pessoal? Eu quero que você compreenda como se fosse o total de maneiras de alguma coisa acontecer, né? No caso, eu preciso saber qual é o total de maneiras de se retirar duas bolas. Perfeito? Bom, aí o que seria aqui o evento, né? O evento eu quero que você associe a essa palavrinha aqui, ó. Ao invés de evento, eu quero que você associe a palavra parte. Professor, mas parte de quê? Não entendi esse parte. Aí essa parte aqui é aquilo que eu quero que aconteça. E essa parte, ela está sempre relacionada com isso aqui, ó. É uma parte desse total. Então, o que eu tenho que procurar para resolver esse problema? Eu tenho que procurar o total de maneiras de se retirar uma bola e depois desse total, aquela parte que eu desejo retirar. É aquela parte que eu desejo que aconteça, beleza? Obrigado, Mesquita, pela gentileza. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Como ficaria isso daí? Vou reler o problema. Retirando-se sucessivamente e sem reposição duas bolas de uma urna que contém 5 bolas azuis. Então, deixa eu realizar bem aqui. Ou, perdão, 3 bolas azuis, né? Daí é confundindo aqui, ó. 3 bolas azuis e 5 bolas pretas. Eu estou registrando aqui, inclusive, de preto, ó. Ok? A urna tem 3 bolas azuis e 5 pretas. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: qual é o total de bolas que tem nessa urna, pessoal? Ah, professor, se nós temos, olha lá, ó, se nós temos 3 bolas azuis, certo? E nós temos 5, isso é bem tranquilão, hein? E nós temos 5 bolas pretas, o total de bolas é 8. Então, já encontrei aquela informação ali, ó, que eu vou substituir lá na fórmula. Presta atenção. Olha aí como é a fórmula de probabilidade. É uma divisão entre quem? Uma parte, onde essa parte a gente escolhe ela desse total, tá? Divisão entre a parte pelo total. Normalmente, eu oriento aos meus alunos a encontrarem primeiro essa informação, porque ela é sempre a mais fácil. Ok? Que foi justamente o que eu fiz. Eu encontrei primeiramente o total. Ok? Beleza até aqui? Tranquilo. Agora, o que eu quero que aconteça? Eu quero retirar 2 bolas. Tá aqui, ó. Eu quero retirar 2 bolas, certo? Só que tem uma condição. Essas 2 bolas devem ser pretas. Beleza? Então, vamos tentar compreender qual é o experimento que está ocorrendo nesse problema, gente. O experimento é retirar 2 bolas. E para retirar 2 bolas, eu preciso de 2 etapas. São 2 etapas que eu vou fazer. Vou colocar a mão lá na urna e vou retirar uma bola. Depois vou colocar a mão novamente na urna e retirar a segunda bola. Como o meu experimento ele é composto por 2 etapas, nós vamos aplicar aqui uma coisinha chamada princípio fundamental da contagem, tá bom? A gente já viu isso, acredito eu que foi na primeira aula, beleza? Eu tenho 2 escolhas a fazer, né? Eu tenho 2 etapas a fazer aí. Retirar a primeira bola, é a primeira etapa, e a segunda etapa, retirar a segunda bola, beleza? Então, olha só.
Isso aqui já é a minha divisão lá da minha probabilidade, tá? Vou colocar aqui, ó. Probabilidade, a probabilidade vai ser igual, tá? Qual é o total de bolas que tem lá na urna, gente? Quando eu for retirar a primeira bola. Qual é o total de bolas que tem lá na urna, pessoal? O total de bolas, de acordo com o que o senhor acabou de explicar, é 8, certo? Só que desse total, só me interessam as bolas pretas. E aí, espero que você esteja atento, que eu vou fazer a perguntinha agora. Desse total, quantas são pretas? É isso que eu estou pegando aqui, ó. Eu acabei de encontrar o total e desse total eu quero uma parte, né? Desse total eu quero uma parte. Qual é a parte que eu quero? Eu quero só as pretas, beleza? Repetindo, o total é 8, tá? Mas desse total, quantas são as pretas? Tá aqui, ó. Inclusive eu deixei de preto aí, beleza? Então, são 5 bolas pretas. A probabilidade de se retirar a primeira bola preta é 5 sobre 8. Vamos calcular agora a segunda probabilidade, ok? Certo. Segunda probabilidade. A probabilidade de tirar a segunda bola e essa bola ser preta. A minha pergunta é, qual é o total de bolas, pessoal, lá na urna? Qual é o total de bolas lá na urna? Professor, o total de bolas é 8. Né? O total de bolas é 8. Não. O total de bolas não é 8. Por que não é 8? Tá, pessoal? Porque ele afirma aqui no enunciado da questão que uma vez que você retira uma bola, você não vai repor essa bola. Essa retirada, ela é feita sem reposição. Então, a partir do momento que você já retirou uma bola, agora o total, tá, de bolas na minha urna é apenas 7. Presta atenção nesse detalhe. Então, aqui nós temos, ó, 7 no total, ok? E aqui, o que me interessa são as pretas. Quantas bolas pretas eu tenho à minha disposição? O Alencar já colocou aí, ó, 4, né? Muito bem, Alencar. Por que 4? Professor, não compreendi. Por que 4? Jovem, olha só, aqui tu não já retirou uma bola e essa bola não foi preta? Porque você garantiu aqui, você colocou 5, né? 5 bolas pretas. Só que você já retirou uma, perfeito? Então, como você já retirou uma, agora para a próxima retirada, você tem dentro da urna apenas 4 bolas à sua disposição. Então, aqui agora, pessoal, bastaria multiplicar 5 vezes 4, tá? E no denominador, 8 vezes 7. Mas eu não vou fazer dessa forma, porque eu gosto de utilizar um artifício chamado simplificação. Eu percebo aqui que eu consigo simplificar esse 4 com esse 8, tá? Vou colocar aqui embaixo qual é a simplificação que eu estou fazendo, ó. Eu estou dividindo tudo por 4. Eu vou dividir tudo por 4. Beleza, pessoal? Gilberto, essa simplificação é obrigatória? Não. Acabei de comentar. Você poderia multiplicar 5 vezes 4, aí já colocar aqui, ó, tá? 5 vezes 4, 20, e 8 vezes 7, colocar o resultado aqui. Beleza? 56. Ok? Mas, essa forma eu acredito que seja um pouquinho mais trabalhosa. Como o nome já está dizendo, pessoal, simplificação. Sempre que for possível, simplifique. Ok? Então, bora realizar essa simplificação. Estou dividindo tudo por 4. 4 dividido por 4 dá 1, né? Então, aqui em cima vai ficar 1. 8 dividido por 4 dá 2. Olha como a minha conta ficou mais simples. Olha aí como ficou a minha conta. A minha conta ficou assim agora. 5 vezes 1. Isso no numerador tá aqui, ó. 5 vezes 1. E embaixo ficou 2 vezes 7. Acontece que 5 multiplicado por 1 é 5. Não é isso? E 2 vezes 7 é igual a 14. Essa fração você não consegue mais simplificá-la, tá, pessoal?
Em virtude disso, nós já temos aqui, jovens, a resposta da questão. Qual é a probabilidade de você retirar 2 bolas pretas, ok? Nessas condições aí dessa questão. Vamos voltar lá para o nosso slide, tá? Probabilidade letra C, 5 por 14, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Questão de um cargo, né, de nível superior. Belezinha? Vamos para a próxima? Questão número 4, tá? Questão número 4. Eu acho que hoje a gente vai ficar sem intervalo. Já são 8h10 e nós ainda estamos na questão 4, beleza? Questão 4. Questão de algum cargo de nível fundamental. Uma tranquila aí para nós. Vamos lá. Maria prestou concurso público para técnico em informática e obteve X pontos na disciplina A e Y pontos na disciplina B, totalizando 216 pontos. Ok. Sabendo que X está para 12, assim como Y está para 15, qual a pontuação de X e Y, respectivamente? Pessoal, questão que envolve razão e proporção. Diretamente aqui, na verdade, envolve a ideia de proporção, beleza? Eu vou registrar lá no quadro essas informações, é uma questão relativamente simples, tá? Para que nós possamos resolver, ok? Só um detalhe sobre esse problema. Aqui daria também para aplicarmos ideias lógicas. Dá para resolver essa questão, pessoal, basicamente sem cálculo nenhum. Só que eu vou, primeiramente, resolver da maneira formal, da maneira que te possibilita, tá? Certo, eu vou colocar já o intervalo, viu, pessoal do apoio. Eu vou resolver de uma maneira que te possibilite resolver qualquer problema de proporção. Até porque a condição que ocorre aqui, certo? Ela não vai ocorrer sempre, ok? Então, bora lá para o nosso quadro, vou resolver esse probleminha, e aí depois a gente tem aí um intervalo, ok? Bom, peço licença para apagar o que está escrito aqui no quadro, firmeza? E registrar, nesse momento, as informações, tá, da questão número 4. Então, fazendo esse registro, tá aqui a questão, belezinha. Vamos embora lá. O que nós sabemos aí? Vamos tentar organizar essas informações, né? Vamos tentar organizar essas informações aí. Maria fez um concurso, prestou um concurso para técnico em informática, aí ela teve X pontos na disciplina A e Y pontos na B. E o total dessa pontuação, ou seja, olha o que eu tenho aí, ó. Total dessa pontuação, se você pegar X mais Y, tá? Organiza aí o quadro, Gilson. Organiza aí Isso, obrigado. X mais Y, né, que é o total de pontos que Maria fez, esse total vai dar 216. Aí ele diz assim na questão, olha, eu sei que X está para 12, vou colocar minúsculo aqui, tá, pessoal? X está para 12. Algebricamente, X está para 12 seria essa razão aqui, ok, pessoal? X está para 12, então é X dividido por 12. Aí ele continua aqui, ó. Assim como, esse assim como seria o sinal de igualdade. Assim como Y está para 15, perfeito? Assim como Y está para 15, é isso? Y está para 15, ok? Qual a pontuação de X e Y, respectivamente? Então, o que eu tenho aqui, pessoal, são duas informações. Eu sei que essa soma dá 216,
né? Eu sei que essa soma dá 216. E a outra informação que eu tenho é essa proporção aqui, ó, que x está para y, assim como, né? Assim como, ou x está para 12, perdão, x está para 12, assim como y está para 15, tá? Aqui nós temos várias saídas, mas o que eu vou aplicar aqui é a propriedade da adição em uma proporção. O que é que garante essa propriedade, pessoal? A propriedade, ela garante o seguinte, olha, eu consigo uma nova proporção se eu realizar essa soma aqui, ó, do x com o y, x mais y, com o 12 mais o 15. Eu estou te dizendo aqui, tá? Deixa eu só organizar logo esse cálculo. Aqui ficaria x mais y dividido por 12 mais 15, né? 27. O que eu estou te dizendo aqui é que dizer que x sobre 12 é igual a y sobre 12 é a mesma coisa de afirmar isso aqui, ó. X sobre 12 também é igual a essa soma aqui, pessoal, ó. Também é igual a essa soma. Assim como y sobre 12 também é igual a essa soma aqui, pessoal. Ou melhor, essa nova razão que eu criei aí. Isso que eu apliquei aqui é uma propriedade da soma. Se você somar os numeradores e os denominadores de uma proporção, tu obtém, né, uma nova proporção, beleza? Gilberto, mas eu sei quanto é que vale essa soma. Essa soma aqui eu sei quanto é que vale, ó, pessoal. Quanto é que vale x mais y? De acordo com o enunciado do problema, nós sabemos quanto é que vale essa soma. Eu estou continuando aqui, ó. Essa soma, ela vale 216, tá? 216. E aqui embaixo nós temos o 27. Agora basta realizar essa divisão aqui, pessoal, tá? Vamos realizar lá essa divisão. Bom, professor, eu posso simplificar antes de realizar a divisão? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Pode realizar aí uma simplificação, ok? E é o que eu vou fazer aqui, ó. Antes de montar a minha divisão, que seria o 216 por 27, eu vou tentar melhorar a minha vida. Eu vou simplificar isso aqui por 3, ok? Professor, mas como é que você sabe que 216 é divisível por 3? Pessoal, teve uma aula que eu falei, a regra de divisibilidade por 3, né? Basta você somar os algarismos. Se essa soma resultar em um número divisível por 3, então o número também é. Fazendo essa soma aqui, olha, 2 mais 1 é 3 e 3 mais 6 é 9. Como 9 é divisível por 3, significa dizer que 216 também será, tá? 216 dividido por 3, né? 21 por 3 vai dar 7, tá? 21 por 3 vai dar 7, e 6 por 3 vai dar 2. Então, 216 dividido por 3 é 62. E 27 por 3, 72, tá? 27 por 3, pessoal. Bom, 27 por 3 é igual a 9, ok? 72 dividido por 9. Aí essa continha aqui você já pode efetuar, tá? Professor, mas se eu quiser simplificar mais uma vez, eu posso? Pode, tem problema nenhum, mas aqui já dava para a gente efetuar a continha, tá? Aqui já está tranquilo, né, pessoal? 72 por 9, ok? Seria 8, não é isso? Mas vamos, só para ficar bem explicadinho, o professor poderia mais uma vez simplificar por 3? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, eu até recomendo, tá? Eu até recomendo. Sempre que possível, né? Simplificar significa aí melhorar o teu cálculo, tá bom? Nesse caso aqui, já daria, repito, para encontrar o resultado dessa divisão, beleza?
72 por 3. Vamos ver quanto é que dá. 7 por 3 é 2, né? Sobra 1, tá? Sobra 1, então vai ficar 12, né? Sobra 1 vai ficar 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 72 dividido por 3 é 24. E 9 por 3? 9 por 3 é igual a 3. Pronto, aqui não tem mais como você simplificar, não. Você, de fato, precisa efetuar a continha, né? 24 dividido por 3 é igual a 8. Ok? O que é esse 8 no contexto dessa questão? Pessoal, esse 8 aqui, ó, é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá? Esse 8, em uma proporção, ele é conhecido como constante de proporcionalidade. Vou tentar escrever isso aqui para a gente. Constante de proporcionalidade, tá? Constante de proporcionalidade. Vou deixar assim. Professor, e aí, como é que eu faço agora? É aquela ideia que eu destaquei aqui em verde, tá, pessoal? O que eu posso afirmar agora é o seguinte, ó, que esse x sobre 12, o resultado dessa conta tem que ser igual à constante de proporcionalidade. Ou seja, esse x sobre 12, ele tem que dar 8. Além disso, eu vou deixar um espaçozinho aqui, ó. Além disso, o que eu posso afirmar também? Que o y sobre 15 tem que dar igual a constante também. Qual é a constante de proporcionalidade? É 8. Então, agora basta resolver essas duas equações, né? E as duas equações possuem resoluções análogas. Esse 12 está dividindo, vai passar multiplicando. Esse 15 está dividindo, vai passar multiplicando. Beleza? 12 multiplicado por 8, quanto é que vai dar essa continha? Esses 3 pontinhos aqui significam logo, tá, pessoal? Na matemática, portanto, ou concluímos, tá? Qual vai ser o valor do nosso x aqui? 12 multiplicado por 8. Bora efetuar essa conta. 8 vezes 2, né? É 16. 8 vezes 2 é 16. Então, aqui, finalzinho, vai dar 6. Aí, leva 1. Caso você não esteja compreendendo essa conta, é só armar e efetuar o cálculo assim, viu, pessoal? Tá bom? Mas a conta que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa, beleza? 8 vezes 2, 16. Então, baixo 6, leva 1. 8 multiplicado por 1 é 8. Aí, mais um que a gente levou, 9. Então, o x, ó, é 96. Ok? Para descobrir o y, basta realizar essa multiplicação. 15 vezes 8. Então, o que a gente conclui aqui? Quem vai ser o nosso y? Logo, esses 3 pontinhos significam isso na matemática, tá? Portanto, ou concluímos, 15 multiplicado por 8 vai ser a mesma coisa de 30 vezes 4. Essa multiplicação aí vai dar 120. Então, qual é a resposta do problema, tá? Como ele quer na ordem, então eu preciso procurar nessa ordem aqui. 90, qual a alternativa que tem? O 90 tem o 96. E qual a alternativa que tem o 120? Nessa ordem, viu, pessoal? Bora lá procurar qual seria a alternativa. A alternativa correta, né? 96 e 120. Está em qual alternativa? Letra C. Professor, eu resolvi essa questão sem fazer esse cálculo absurdo aí. Como eu disse, pessoal, tem uma outra forma que nessa questão daria certo. Mas isso acontece por um descuido do elaborador. Como foi esse descuido? Olha só, eu sei que a soma dos pontos, preste atenção que isso aqui agora é uma aplicação de raciocínio lógico. Eu sei que a soma dos pontos é igual a 216. Então, basta eu verificar qual dessas alternativas a soma dá 216, tá? Se tiver só uma alternativa, morreu, beleza. Professor, e se tivesse 2 alternativas com essa soma? Bom, como tu já não sabia resolver mesmo, tu otimizou
as tuas chances aí, né? As tuas chances, melhor, de chute, ok? Isso é válido. Você não sabe resolver, digamos assim, todo raciocínio lógico, pessoal, é válido, ok? Então, bora realizar aqui essas somas. Vamos verificar aqui, ó. Qual seria o resultado aqui dessa primeira soma, tá? Essa primeira soma vai dar 236. Acredito que é isso. Somei aqui rapidinho, mentalmente eu erro, viu? Mas eu acredito que é 236. A soma aqui na letra B. Então, com isso eu já sei que isso aqui não é a resposta. Beleza? Não é a resposta, né? Por que não é a resposta? Porque a soma tem que dar 216. Na letra B, quanto é que está dando a soma? Aí essa aqui tá molezinha demais. Essa soma dá 186. Então eu já sei que aqui não é a resposta, tá? Não vou somar a letra C agora. Vamos somar a letra D. Na letra D, qual vai ser a resposta dessa soma? Se tu somar o 86 com 120, tu vai obter 206, ok? E 206 não pode, porque a questão afirma que a soma tem que dar 216. Na letra E, é a mesma coisa, ele só inverteu, né? Na letra E, se você somar, ó, dá também 206. Olha que mamada, né? Que molezinha, tá? Basta aplicar um pouquinho de ideia lógica, viu, pessoal? Com isso, sobrou somente a alternativa C, que é a resposta. Vamos agora para a questão número 5. Questão de algum cargo de nível médio aplicado pela banca Legatos, que é a banca organizadora, né, do certame, desse concurso de Barra do Corda. Pessoal, olha só, a questão diz o seguinte: uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 minutos com apenas uma impressora. Até aí tudo bem, né? Com o aumento da demanda, o proprietário da fábrica comprou mais 2 impressoras idênticas, certo? O tempo necessário para imprimir os mesmos 400 panfletos após a aquisição das impressoras será. Pessoal, olha só, trata-se, né, de um problema de regra de 3 composta, tá? Na verdade, aqui eu posso até afirmar que é uma regra de 3 composta entre aspas, porque nós temos 2 informações iguais. Mas, de todo modo, eu vou resolver o problema de uma maneira geral, de uma maneira que vai funcionar sempre, ok? Para isso, peço licença para vocês para apagar o que está escrito aqui em nossa última resolução, certinho? Pessoal do apoio, Gilson, organiza a tela aí para o YouTube, não está fechadinha 100% não, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu apagar essa informação aqui, que foi o cálculo da questão anterior, né, e colocar a informação da questão ao qual nós vamos resolver agora, beleza? Então, o que é que nós temos aí? Firmeza? Enunciado da questão, vamos registrar essas informações, tá? Nós temos 3 grandezas envolvidas, certo? Quais seriam essas grandezas? Nós temos panfletos, né? A quantidade de panfletos. Vou registrar isso aqui, pessoal. Nós temos a quantidade de panfletos. Aí o que mais que nós temos? O tempo, olha só. Nós temos panfletos, nós temos o tempo, né? Que é em minutos, inclusive, tá? Temos o tempo, belezinha. E nós temos as impressoras, né? Ou a quantidade de impressoras. Aqui tanto faz, viu? Obrigado, Gilson. Ou o Hernani, não sei quem faz essa organização. Tá? Deixa eu só apagar um detalhezinho que ficou bem aqui.
com um detalhezinho aqui em vermelho, né? Enfim, não estou conseguindo apagar esse detalhe agora. Hoje está tudo a favor aqui para os erros. Então, bora lá, vamos continuar o nosso registro. Aí, o que nós temos aqui? 400 panfletos. Vejam bem, viu, pessoal? Esse registro ele é importante, tá? 400 panfletos. Em quanto tempo? 60 minutos, certo? Vou deixar aqui em minutos. No final, caso seja necessário, nós iremos realizar alguma transformação aí, beleza? Impressoras. A impressora é apenas uma, tá? Apenas uma impressora. Aí ele fez o seguinte, olha, teve um aumento na demanda, tá, desse trabalho. E ele precisou comprar mais 2 impressoras. Então ele tinha uma, comprou mais 2 impressoras. Vou colocar essa informação aqui, inclusive em vermelho, porque a informação que normalmente, tá, o concurseiro erra é justamente essa aqui, porque ele quer colocar aqui 2 impressoras. Não, mas ele não já tinha uma, comprou mais 2, então agora o nosso total de impressoras é 3, certo? Qual é o tempo necessário, tá? O tempo necessário, então aqui nós vamos colocar um X, nós não temos essa informação, para imprimir os mesmos 400 panfletos. Aí o que eu estava falando aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Em virtude dessa informação aqui ser a mesma, tá? Essa regra de 3, ela é aparentemente composta. Porque quando essas informações forem iguais, você pode trabalhar apenas com essas 2 grandezas aqui, ó. Não tem problema nenhum. Você consegue resolver tranquilamente, ok? Mas eu vou trabalhar aqui com o fato, né? Com uma suposição, com uma ideia de que se aparecessem aqui valores diferentes, como seria, professor, para resolver? Então, vou trabalhar aqui, tá, com essa suposição, porque eu pretendo te mostrar como resolver independentemente da questão, ou seja, de um modo geral. Lembrem-se, nós já resolvemos uma questão, tá, desse tipo. Não me recordo em qual encontro, mas nós já resolvemos uma questão de regra de 3, ok? Bora lá. Qual é a ideia agora, pessoal? A ideia inicial é o seguinte, você vai destacar, tá? Você vai destacar a grandeza que possui a incógnita. Primeiro passo na resolução é fazer isso. Destacar a grandeza que possui a incógnita. Agora eu preciso verificar qual é a relação dessa grandeza que possui a incógnita, que no caso é o tempo, qual é a relação dessa grandeza com o número de impressoras e qual é a relação dessa grandeza com o número de panfletos. Eu preciso realizar isso, tá, pessoal? Professor, como assim? Quando você fala em relação, que relação seria essa? Aquele detalhe das grandezas. Se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certinho? Para isso, a gente faz o seguinte, olha, aqui na primeira grandeza, ou melhor, na grandeza ao qual eu destaquei, eu vou colocar uma setinha para cima, mas isso aqui é opcional, tá, pessoal? Essa setinha poderia ser para baixo, não tem problema nenhum. Por uma questão de convenção, a gente inicia sempre com a setinha para cima. Colocar essa setinha para cima não significa, tá, dizer que eu estou aumentando o tempo, beleza? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer uma pergunta entre tempo e impressoras. Se você aumentar o número de impressoras, o que vai acontecer com o tempo, pessoal? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Se eu colocar mais impressoras para atender uma demanda, eu vou conseguir atender essa demanda em mais tempo ou em menos tempo? Tá? Professor, eu vou conseguir atender essa demanda em menos tempo. O que eu concluo, então, dessa
resposta. Que as grandezas tempo e impressora são inversamente proporcionais. Se você aumentar uma, a outra diminui. Como eu coloquei a setinha aqui no tempo para cima e essas duas grandezas são inversas, então, obrigatoriamente, aqui em impressoras, eu tenho que colocar a setinha para baixo, tá? Professor, eu não entendi, porque o senhor falou que está aumentando o número de impressoras e colocou a setinha para baixo. Isso eu não entendi. Pessoal, repito, a ordenação da seta não quer dizer que está aumentando ou diminuindo, não. A ordenação é só para verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se as setinhas tiverem o mesmo sentido, ou ambas para cima ou ambas para baixo, significa que elas são diretamente proporcionais. Se as setinhas tiverem sentidos contrários, que é o que está acontecendo aqui, ó, com o tempo e com a quantidade de impressoras, tá? As setas possuem ordenação contrária. Então, significa que essas grandezas são inversas. Se uma aumenta, a outra diminui. Espero que tenha ficado claro esse detalhe. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma pergunta com o tempo e com panfletos. Em qualquer ordem. Tu pode escolher panfletos, tu pode escolher panfletos para iniciar a tua pergunta, como tu pode escolher a grandeza tempo. Então, tu faz a ordem. Ok? Eu vou escolher aqui panfletos para iniciar a minha pergunta. Pessoal, se eu aumentar o número de panfletos, agora a pergunta, esquece impressora. Impressora não tem nada a ver agora. Minha pergunta é só com essas duas grandezas. Se eu aumentar a quantidade de panfletos, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para atender a essa demanda? Aumentou panfletos, o que vai acontecer com o tempo? O tempo também vai aumentar. Não é isso? O tempo também vai aumentar. Então, o que eu posso concluir, pessoal? Que se uma grandeza aumenta, né, se panfletos aumentar, significa que o tempo também aumenta. Então, como a setinha aqui do tempo eu coloquei para cima, a setinha aqui em panfletos eu também devo colocar para cima, porque elas possuem a mesma ordenação, né? São grandezas diretamente proporcionais. Pronto. Feito esse estudo, o resto agora é um cálculo. Esse cálculo é simples. Tu inicia esse cálculo aqui, ó, com a grandeza que você destacou, né? 60 está para x. Você vai iniciar esse cálculo assim, ó. 60 está para x. Assim como, agora tu vai registrar as próximas informações, ok? Como a setinha aqui no tempo está para cima e a setinha aqui em panfleto também está para cima, então eu vou colocar essas informações na ordem que elas aparecem aqui. Tu não vai mexer. É claro que eu sei que isso aqui, como eu comentei no início dessa questão, é indiferente para essa grandeza. Por que é indiferente? Porque elas são iguais. Tá? Elas são iguais. Então aqui vai ficar 400 sobre 400. Nessa ordem aqui, ok? 400 sobre 400. Vezes, agora vamos realizar o registro da outra informação. O erro mais comum é colocar aqui, ó, 1 está para 3. Aí você cometeu um erro. Por que eu cometi um erro? Porque essa grandeza aqui, pessoal, que eu vou destacar agora, ó, essa grandeza, ela possui ordenação inversa com a grandeza tempo. Então eu preciso inverter essas informações. Ao invés de colocar 3 está para 1, eu vou colocar lá no meu cálculo, é o inverso. Ou, perdão, eu já coloquei foi a resposta, né? Ao invés de colocar 1 está para 3, eu vou colocar o inverso, perdão. Minha mente aqui está funcionando um pouquinho mais na frente. Você vai colocar o inverso, que é 3 sobre 1. Né? 3 está para 1. Ficou claro isso, pessoal? Aqui a ordem seria 1 sobre 3. Mas essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu preciso inverter essas informações.
Ao inverter essas informações, então lá na fórmula eu vou colocar 3 sobre 1. Acabou a questão, porque o resto agora é cálculo, e esse cálculo é simples. Esse 400 que está em cima, eu posso eliminar com esse 400 que está embaixo, tá? E a minha continha ficou com como? Vou tentar realizar esse registro aqui, ó. Como ficou a minha continha agora, tá? O meu problema ficou da seguinte forma. 60 está para x, perfeito? Assim como 3 está para 1, tá? 3 está para 1. O que eu tenho aqui é uma proporção. Como é que eu faço para resolver proporção? Regra básica, nós já vimos isso aqui também, tá? Basta efetuar o produto dos meios, tá? Pelos extremos. Você vai pegar e vai multiplicar o x com o 3, tá? O x com o 3, ok? E o 60 você vai multiplicar com o 1. Então aqui vai ficar 3x é igual a 60, tá? 3x é igual a 60. Esse 3 vai passar dividindo. De onde veio esse 60, professor? Aqui, pessoal, dessa multiplicação, ó. 60 por 1, 60, tá? Esse 3 vai passar dividindo. Então, nós vamos obter aqui 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 é igual a 20. Né? É igual a 20. No caso, nós temos aí, como o tempo está em minutos, 20 minutos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa é a resposta da questão. Eu observei no chat aí que teve gente que resolveu bem rapidão, né? Tem gente afiado aí, tá? Na regrinha de 3, ok? Vamos verificar então lá no slide qual seria a resposta, pessoal. Então, a resposta da questão, letra D. Perfeito? Letra D de diferenciado. Nós temos 10 minutinhos. Eu acredito que dá para a gente resolver mais uma. Bora lá? Questão de número 6. Questão agora de cargo de nível superior. Essa questão é muito boa, tranquilona, viu? Anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra legatus, começando pela letra L, tá? Começando pela letra L. Bom, primeiramente, deixa eu tentar explicar com maior propriedade o que seria um anagrama, perfeito? Vou voltar lá no quadro, eu vou precisar, tá? Agora eu peço licença mais uma vez, porque eu vou precisar desse espaço para resolver essa questão. Questão aí de análise combinatória, conteúdo, viu, pessoal? O conteúdo dessa questão é análise combinatória. Questão tranquilona, mas para isso você precisa ter uma pequena base nesse conteúdo, análise combinatória. Então, inicialmente, deixa eu tentar explicar com maior propriedade o que seria um anagrama, tá? Pessoal, o anagrama nada mais é do que o número total de novas palavras que eu consigo formar através de uma palavra dada. Professor, não compreendi, piorou, foi mais aí a explicação. Então, olha só, eu vou registrar aqui um pequeno exemplo e depois eu apago. Palavra Roma, com as letras da palavra Roma. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, olha, a missão de vocês agora, pessoal, é com as letras dessa palavra, eu quero agora formar novas palavras. Você só pode usar essas letras, viu? Não pode utilizar outra, e tem que usar todas essas letras. Bora lá, aceite sugestões aí, bora lá pro chat. Eu quero sugestões de novas palavras com as letras da palavra Roma, ok? Isso é só um exemplo para que você compreenda o que é um anagrama, o que a gente chama de anagrama, tá certo? Com as letras da palavra Roma, trocando essas letras de lugar,
tá? Vou começar aqui, ó. Eu posso formar a palavra amor, tá? Observa que eu utilizei as mesmas letras, não é isso? Amor, tá? Ramo, muito bem. Posso formar ramo. Tem mais? Só tem essas duas? Eu quero todas, Ramo, mora, que é um termo muito utilizado na matemática financeira, no cálculo de juros, tá? Tem mais, pessoal? Tem mais. Essa aqui, vamos ver se o pessoal aí assistia uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris. Omar, né? Posso formar essa... Rato não, viu? Rato não. Tem que ser apenas com as letras da palavra Roma, tá bom? Tem outra, pessoal? Amora não, porque você não pode... Inclusive, Amora seria ótimo, que é o nome da minha filha, tá, pessoal? Mas Amora não posso, porque eu só posso utilizar essas letras sem repetir. Só posso utilizar essas 4, ok? Então, não posso utilizar outras. Professor, não tem mais não. Tem sim. Eu ainda te digo quantas tem, tá? Na verdade, tem 24 novas palavras, beleza? Vou formar uma aqui agora, ó. R, M, A, O. Professor, mas essa palavra não tem sentido. Mas quem foi que disse que um anagrama tem que ter sentido? Né? Quem foi que disse isso? Colocaram mais uma lá, ó. Maro. A palavra não precisa ter sentido, não. Anagrama são novas palavras, tá? Que você vai formar utilizando apenas as letras da palavra dada. Aqui nós conseguimos listar quantas? Conseguimos listar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas existem, pessoal, 24 anagramas com as letras da palavra Roma. Colocaram ali Aron, pode ser também, viu? Oran, né? Oran pode ser também. São 24. Eu não vou listar aqui as 24, a ideia não é essa, meu povo, tá? Professor, e como é que eu faço para descobrir rapidamente quantos anagramas eu consigo formar? Aí é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Bom, nesse conteúdo, pessoal, nós utilizamos uma coisinha chamada permutação. Para responder a essa pergunta, nós utilizamos um instrumento matemático conhecido como permutação. Permutação, tá, pessoal? Permutar, do português aí, vem da base aqui da palavra, deixa eu tentar melhorar aqui essa escrita, pelo amor de Deus. Trocar. Permutar, não sei se melhorou alguma coisa, significa trocar, tá? Na matemática, a permutação, ela é dada pela seguinte fórmula. A permutação de n elementos é igual, tá? É igual a n fatorial. É igual a n fatorial. E o fatorial, ele é dado pelo símbolo de exclamação. Certo? Professor, mas o que seria esse fatorial, tá? Bora só recapitular aqui, ó. O que é esse n? Esse n é o número de elementos que tu quer permutar. É o número de elementos que tu quer trocar de lugar, tá bom? Esse n significa isso. E esse símbolo de exclamação representa uma operação matemática conhecida como fatorial. E eu vou tentar te explicar porque isso é bem simples, tá? O que a gente chama de fatorial de um número natural? No caso da palavra amor, né? Ou melhor, nós iniciamos com a palavra Roma, né? No caso da palavra Roma, como foi que eu descobri rapidamente que existem 24 novas palavras? Eu fiz esse cálculo aqui rapidola, pessoal, ó. Eu fiz esse cálculozinho mentalmente. Eu fiz permutação de 4. Por que 4? Porque Roma possui 4 letras. Então, eu tenho 4 letras para trocar de lugar, tá? Permutação de 4.
E como é que eu calculo isso matematicamente? É o 4 fatorial. Professor, mas o senhor ainda não explicou como é que calcula o fatorial. É claro, eu quero dar esse exemplo para te explicar isso. 4 fatorial, tu vai multiplicar todos os números naturais que antecedem o 4, parando essa multiplicação no número 1, tá bom? No caso, você vai desconsiderar o zero. Não compreendi, Gilberto. O que seria o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o que nós chamamos de 4 fatorial, tá, pessoal? Isso é o que nós chamamos de 4 fatorial. Então, quanto é que dessa multiplicação aí, meu povo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. Tá? E 24 multiplicado por 1 continua sendo o próprio 24. Foi assim que eu descobri, presta atenção, não confundam as coisas, isso é um exemplo, tá? Esse 24 aqui são o quê, pessoal? São os anagramas de qual palavra, que eu coloquei lá no meu exemplo, são os anagramas, tá? Da palavra Roma, ok? Era só um exemplo. Agora, com isso, ficou fácil responder a questão. Porque eu quero calcular os anagramas da palavra amor, ou perdão, da palavra legatus, né? Amor é ótimo. Da palavra legatus. Só que tem uma observação. Qual é a observação? Vou escrever aqui, ó. Bora lá. É legatus, tá? Qual é a observação desse cálculo? É que ele afirma na questão que os anagramas devem iniciar com a letra L. Isso significa dizer que essa letra aqui já foi utilizada, pessoal. Ó. Então, eu não vou contabilizar com essa letra aqui, porque ela já foi utilizada, tá bom? Eu vou contabilizar apenas as letras restantes. Bora ver isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outras palavras, qual é a permutação que eu devo calcular? Eu devo calcular permutação de 6. Belezinha? Permutação de 6, de acordo com a fórmula, é 6 fatorial. Permutação de 6 é 6 fatorial. De acordo com a explicação que eu acabei de dar, como é que se calcula o 6 fatorial? Tu vai multiplicar todos os números naturais compreendidos no intervalo de 6 até 1. Beleza? Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Agora é só registrar o resultado dessa continha aí. Bora fazer. Só lembrando, viu, pessoal? Essa conta não necessariamente deve ser feita na ordem que está aqui, tá? Você pode ir escolhendo aí a associação que você acreditar facilitar aí o teu cálculo, facilitar a tua vida, tá bom? Eu vou resolver na ordem, beleza? Mas, naturalmente, eu escolheria aqui outras opções. Mas bora lá, resolver na ordem. 6 vezes 5. Quanto é que vai dar 6 vezes 5? Eu vou registrando aqui com calma. Vai dar 30. Né? 6 vezes 5 é 30. Aí 30 vezes 4. Quanto vai ser 30 vezes 4? 30 vezes 4 vai ser 120. Beleza? 120. 120 vezes 3. 120 vezes 3 vai ser quanto? Aí 120 vezes 3 vai ser 360. 360 vezes 2. Quanto é que vai dar essa multiplicação? 360 vezes 2, eu vou fazer ela aqui embaixo, o resultado, vai dar 720. Aí fica 720 vezes 1, né? Só que 720 por 1 é o próprio 720. Resposta da questão, tá? Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra legatus, tá? Com as letras da palavra legatus, só que com uma observação. Qual é a observação? A letra L já foi utilizada, né, na primeira colocação. Tá? Ou seja, tu exclui
essa letra do teu cálculo. Belezinha? Vamos então lá para as alternativas. Vamos verificar nesse sentido qual é a alternativa correta. Letra B, né? De bom. Pessoal, 9 e 3, tá? Nós teríamos aí mais algumas questões, mas o nosso horário, infelizmente hoje, passou assim de uma forma bem rápida, pelo menos para mim. Agradeço a participação de todos vocês, tá? Acredito que a Ivânia vai realizar aí algum comentário agora. Bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Boa noite a todos e todas. Nós queremos agradecer ao professor Gilberto pela sua excelente apresentação. Aula maravilhosa, só comentários positivos aqui no grupo e também no chat aqui do YouTube. Agradecemos a todos os participantes de hoje e nos despedimos desejando a todos um excelente final de semana e pedindo a vocês que não esqueçam de curtir o canal da CEMED no YouTube, deixar o joinha e acionar o sininho para que vocês possam receber as notificações. Muito obrigada, professor, obrigada a toda a equipe de apoio, Gilcínio, professor Daí, que esteve conosco também aqui no apoio. Que Deus continue nos abençoando. Bons estudos, ótimo final de semana a vocês e até a próxima. Lembrando também que nós teremos agora aulas através do rádio. Aguardem aí as notificações, viu, pessoal? Boa noite. Fiquem com Deus. Abraço a todos.